Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, como eu estou vendo que tem muita gente que está em dúvida ainda, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar ver se eu consigo fazer com que vocês entendam um pouco mais, né, o que está sendo pedido nesse exercício, pessoal. Bom, o primeiro e o segundo exercício, eles calculam da mesma forma, tá? Que é calcular o que eu estou pedindo aqui, que é a força resultante, tá? Beleza? E o exercício 3 e 4 são basicamente calcular as reações de apoio nos momentos A e B. Tranquilo? O que eu quero é isso, calcular a reação de apoio nesses pontos. Bem simples. Bom, vou começar aqui para vocês entenderem o que eu quero com essa força resultante, né? Como é que a gente calcula essa força resultante, que eu vi que tem muita gente em dúvida ainda. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vou pegar esse desenho aqui nosso, vou trazer ele aqui para um esquema, para a gente estar desenhando aqui, tá? Mas qual que é o intuito do exercício? Eu quero calcular a força resultante. O que é a força resultante? Força resultante é quando eu somo duas forças e quero encontrar a força que resulta dessas duas, entendeu? Então eu tenho várias forças atuando sobre um corpo e eu quero calcular uma única força que represente a mesma ação, o mesmo efeito sobre o corpo através de uma única força. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas forças aqui, ok? A gente tem a força 1 e a força 2. Vou chamar essa aqui de força 1, que é igual a 6 kN, e essa aqui é a força 2. Até aí tudo bem. E o que eu vou fazer agora? Eu vou decompor essa força. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar essa força e decompor ela em x e em y. Tanto a força F1 quanto a força F2. Para fazer isso, vocês vão ter que usar seno e cosseno de um ângulo. Então vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que decompor a força F2 aqui. Eu vou colocar uma cor diferente, só para vocês entenderem aqui, né? F2. Então eu vou decompor a força, ó. Vou decompor a força F2 no eixo Y e no eixo X. Percebam aqui que eu formo como se fosse um retângulo, ó. Quando eu estou decompondo a força, né? Olha lá. Ela fica exatamente dessa forma ali, ó, como vocês estão vendo. E a força F2 ela está apontando nessa direção aqui, ó. Como ela está apontando para essa direção, o que acontece? O meu eixo X vai ter que estar apontando para onde? Para a direita ou para a esquerda? Obviamente que aqui é para a direita, né? Porque como essa seta está apontando para a direita, para o lado direito aqui do gráfico, essa força tem que estar apontando para a direita. E essa outra aqui de baixo também tem que estar apontando para cima ou para baixo? Para baixo, né? Olha lá. Então aqui eu tenho essa força. No caso eu tenho uma força F2x, que é uma força que está sobre o eixo de x. E tem uma força F2y, que aponta para baixo. Tá ok? Qual que é o intuito meu? Descobrir F2x e descobrir F2y, que eu ainda não sei qual é esse valor. E eu vou ter que fazer a mesma coisa para a força F1. A força F1 também vou ter que decompor ela. Aonde está a força F1? Vou fazer a mesma coisa, vou fazer um retângulo, ó, aqui em relação ao eixo Y e ao eixo X. Né? Olha lá. Aqui eu vou ter apontando para baixo ou para cima? Para baixo, F1Y. E para a esquerda eu vou estar apontando F1x. Até que tranquilo, né? Tudo jóia? F1x e F1y. Agora eu vou pegar isso aqui e vou trazer lá para aquele desenho que a gente tem aqui, ó. Tá? Vou dar um zoom aqui, tirar o zoom. Vou ajustar isso aqui. Vou colocar aqui ao lado. Então perceba o seguinte, que eu tenho então F1x apontando para a esquerda, F2x apontando para a direita, F2y para baixo, F1y para baixo.
ok? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou ter que calcular quanto que é o F1x e o F2x. O F2x, o que eu vou fazer? Tá vendo esse ângulo de 45? Como o ângulo aqui é de 45 graus, F2x e F2y, perceba que o F2x está adjacente ao ângulo de 45, visto que aqui ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, pessoal. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso aqui está formando um triângulo, ó. Vocês estão conseguindo enxergar um triângulo aqui, ó? E ali no vermelho eu estou enxergando um outro triângulo agora, ó. Ó o triângulo formando, ó. Né? O ângulo de 90 está aqui, ó, pessoal. Então, como aqui é um ângulo de 60 graus e aqui é um ângulo de 45, essa força está colada adjacente ao ângulo de 45, a F2x. Então, sempre que está adjacente, eu vou usar cosseno para calcular esse valor. F1x também está adjacente ao ângulo de 60, então também é cosseno. E o F1y está oposto ao ângulo, né? Se está oposto ao ângulo, é seno, pessoal. Então aqui, ó, é seno também. Então como é que vai ficar ali a minha representação? Meu F, vou fazer aqui com vocês, F1x vai ser o que meu? Vai ser o meu F1 vezes cosseno seno. Cosseno de 45 graus. Ok? Cosseno de 60, né, pessoal? Aqui, desculpa. 60, né? Porque a F1x é 60 graus. Então aqui vai dar igual. Aqui ele está pedindo qual que é o valor de F1, né? Que eu não coloquei. Vou colocar aqui que o valor de F1 vale 6 kN, né? Então, ó, a força F1x vale 3 kN. Tranquilo? E a força de F2x é vezes o cosseno de 45. Né? Aqui está me perguntando o que é F2x. O F2, né? Então vou colocar aqui que F2. F2 é o valor de 2 kN. Então eu cheguei nesse cálculo, ó. F2 vezes o cosseno. Então eu achei o F2x e o F1x. Né? Agora eu vou calcular os em y. Os em y é F1x, F1y é igual a F1 vezes o que? Seno ou cosseno? Seno, né, pessoal? Seno de quanto? Seno de 60, porque ó, F1y está oposto ao ângulo de 60. Então 60 graus. Aqui então a gente vai ter, né? Aqui tem que ser em inglês, tá? Por isso que é assim ali, pessoal. Porque aqui é esse software que não entende inglês. Beleza. Então, ó, agora o F2y vai ser o quê? F2 vezes o seno de 60 graus. Né? Então, ó, perceba então que o meu F2 vezes o seno de 45, né? Aqui, desculpa. De 45 é 141,4 e 140. Perceba que para o ângulo de 45, pessoal, cosseno e o seno de 45 tem o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2, lembra lá, né? Então, como é um triângulo isósceles aqui, né? Os dois lados aqui são iguais. Então, F2x e da F2y vão ser necessariamente iguais mesmo, igual deu o cálculo nosso aqui, né? E então, F1x ficou com 3 kN, F1x para cá e F2x para lá. Só que perceba o seguinte, aqui eu vou adotar o meu F1x
negativo. Por quê? Porque ele está puxando para o lado esquerdo, tá vendo? E o F2x está apontando para o lado direito. Então o que eu vou fazer agora? Para calcular a força resultante, eu tenho que calcular o meu f de x resultante, f resultante em x, que vai ser igual ao meu f1x mais o meu f2x. Porém, perceba o seguinte, o f1x tem que vir com negativo. Por quê? Porque tá vendo que ele está apontando para a esquerda, ao lado negativo do gráfico, e o f2x para a direita? Então ele tem que vir como negativo aqui. Então, colocando o resultado de igual, chegamos então a essa força aqui de 1,586 kN em x. Apontando para onde? Para a esquerda ou para a direita? Apontando para a esquerda, porque o resultado deu negativo, tá vendo? Porque a força negativa aqui é maior, né, do que a positiva ali do... Ah, desculpa, aqui eu tenho que colocar x, né? Vou colocar y, tá certo. Que é o F2x aqui, ó, que é 1,41. Então, por isso que pegou esse menos esse, né? Então, deu esse valor aqui. Agora, a força resultante em y, perceba que as duas forças estão apontando para baixo, tanto F1y quanto F2y. Aqui eu posso colocar as duas como negativo, tá? Porque está abaixo do gráfico, né? Aqui a gente está olhando como se fosse um plano cartesiano. Então, o que está acima do plano cartesiano, positivo. O que está abaixo, negativo. O que está para a direita, positivo. O que está para a esquerda, negativo. Então, vai ficar F2x, F2y, né? Menos F1y. Logo, vai dar essa força aí, ó, pessoal. Né? De menos 6,61. Se eu tivesse que desenhar isso, a força resultante, eu teria então uma força apontando para cá de F1Rx, FRX, né? Desculpa, não tem F1 mais, né? É a força resultante, FRX, que está valendo para a gente, no caso, 1,586. E para baixo aqui, ó, nesse sentido, a gente tem uma força de quanto, pessoal? De menos 6,61, que é a minha força resultante em Y. Agora, para eu achar o local onde vai ter a força resultante total, saiba que essa força resultante total, ela vai estar aqui assim, ó, mais ou menos, tá, pessoal? Força resultante total. Para eu calcular essa força resultante total, é só eu calcular hipotenusa, tá? Então, eu vou calcular a hipotenusa. Como é que a gente vai calcular isso? Então, ó, a força resultante total vai ser igual a raiz, que agora aqui vem uma raiz ao quadrado, de FRX, que é esse cara aqui, ao quadrado, mais esse aqui, ó, ao quadrado. O resultado, então, que me dá é o resultado que vocês estão vendo aqui, ó, 6,76,8 kN. Como essa força resultante. Eu também pedi nesse exercício que vocês calculassem, ó, faça o desenho e o cálculo é uma folha anexa e pergunta. Beleza, esse desenho é esse desenho que vocês vão ter que fazer e esse aqui, né? Tá, ele quer, ó, em sua direção medida no sentido horário a partir do eixo X. Então, o que a gente vai fazer? Ó, o eixo X está aqui. Então, no sentido horário, né? Horário é para onde? Para cá, né? Ó. Então, eu quero saber esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Do eixo X ao ângulo da força resultante. Esse ângulo aqui eu sei que é 90, né? Ó. O que eu não sei é esse ângulo aqui, ó. Θ, que eu vou chamar aqui. Esse ângulo θ, como é que eu tiro ele? Eu pego tangente do ângulo θ é igual
a 1,58 e 6 dividido por 6,61. Logo, o meu θ vai ser igual ao arco tangente. O arco tangente desse ângulo aqui, ó, o arco tangente disso. Então, o meu θ vai dar mais ou menos, que eu vou fazer aqui. Aqui, se eu não me engano, é A tanto. Aqui. Faz um tempo que eu não faço aqui, pessoal. Arco tangente de... arco tangente de... FRX sobre FRY. Se eu consigo lembrar aqui. Eu acho que é esse aqui. Bom, não lembro como é que faz nesse software, pessoal, mas eu vou fazer aqui no outro câmera. Vou pegar aqui no chat. Arco tangente de... dá 13,44, pessoal. Graus aqui, tá? Aqui é porque eu não lembro como é que faz nesse programa, mas eu lembro que era algo assim. Ah, aqui deu certo agora. Só que aqui sai em radianos. E aí, radianos para... é só multiplicar por 180 degrau. Isso é igual a 180 vezes isso. Né? Isso, vai dar 13,49 graus, pessoal. Precisamente. Beleza? Isso aqui está em graus. Tranquilo, né? Então vai ficar 13 mais 90 vai dar 113 graus aqui, né? 90 mais 13 graus vai dar 103,49 minha resposta. Bom, esse exercício eu fiz, agora eu quero que vocês tentem fazer esse exercício e o outro. A ideia, pessoal, é a mesma, é pegar essa força, decompõe ela. Pegar essa força, decompõe ela. Soma em x, soma em y. Beleza? Então eu vou estar disponibilizando esse vídeo aqui para vocês agora.